Agora vamos à organização do capítulo 2, dos versículos 13 ao 23. Mais uma vez, nós temos uma disposição tríplice. Então é interessante que aquela primeira narrativa, você pode considerar também uma disposição tríplice, e aí nós teríamos 3 narrativas e cada uma podendo ser dividida em 3. Então aqui nós temos a fuga para o Egito, no capítulo 2, versículos 13 ao 15. Lá no meio, você tem Herodes procurando exterminar o novo rei, e aí termina o retorno do Egito. Então você tem a fuga para o Egito e depois o retorno do Egito. Se nas outras narrativas nós analisamos os personagens, aqui nós precisamos analisar a trama em si. A fuga para o Egito é uma reencenação da descida dos israelitas ao Egito, lá no livro de Gênesis, cuja promessa de libertação dali é mencionada em Oséias 11:1. Do Egito chamei o meu filho. Só que ali, quem é o filho, lá em Oséias? É simbolicamente Israel. Israel está sendo simbolicamente chamado de filho. E em Mateus, a passagem ela será reinterpretada para ser aplicada a Jesus, o Filho de Deus por excelência. Isso é bem típico de Mateus. Ele faz muitas reinterpretações, novas aplicações das profecias bíblicas. Então, para aqueles que estranham, mas então o contexto ali no Antigo Testamento é um, aqui é outro, eu costumo falar da dupla aplicação da profecia. Você tem um primeiro nível, que está lá no Antigo Testamento, que não anula o segundo, que é explicado somente no Novo Testamento. Vale salientar que é somente aqui e em Gênesis 46:3 que há uma ordem explícita de Deus para se descer ao Egito. São as únicas 2 passagens de toda a Bíblia em que há uma ordem divina para descer ao Egito. Porque em todos os demais contextos há uma proibição. Em Gênesis 26:2, por exemplo, Deus fala claramente para Isaac: não desças ao Egito. E você também tem citações ali em Deuteronômio: nunca mais retornarão ao Egito. Jeremias também tem essa preocupação e assim por diante. A matança dos inocentes, se ali, estamos voltando aqui, se a fuga para o Egito reencena a descida dos israelitas ao Egito, lá no final do livro de Gênesis, a matança dos inocentes reencena a ordem de Faraó para matar os meninos recém-nascidos hebreus, lá em Êxodo 1:22. Ou seja, assim Jesus é apresentado como um novo Moisés, a exemplo que nós já vemos em Mateus 5, nos versículos 1 e 2. Jesus subindo a uma montanha e prestes a fazer declarações, ensinando o povo. Essa subida de Jesus ao monte lembra a subida de Moisés ao Monte Sinai. E com a citação de Jeremias 31:15, quando fala de Raquel, do pranto em Ramá, de Raquel chorando pelos seus filhos, porque eles não mais existem, também reencena o cativeiro da Babilônia, porque ali o contexto em Jeremias está falando do cativeiro da Babilônia. Raquel, representando simbolicamente a mãe da nação, chorando porque seus filhos estão no cativeiro, não estão mais no território de Israel. Só que aqui, nova reinterpretação. O lamento aqui está sendo aplicado, o lamento de Raquel é comparado como mãe, Raquel enquanto mãe, é aplicada ao lamento de todas as mães dos inocentes, ao invés das mães dos deportados, como está lá em Jeremias. Então, de uma só tacada, ele fez aqui uma reencenação do contexto lá do Êxodo e aqui do cativeiro, porque o cativeiro da Babilônia também não deixa de ser uma espécie de reencenação do cativeiro lá no Egito. Nós temos outras similaridades com os motivos do Êxodo. Você tem lá Êxodo, Mateus 2, capítulo 2, versículos 13 e 14, fazendo uma correspondência com Êxodo 2:15.
Informado desse caso, procurou o faraó matar Moisés, porém Moisés fugiu da presença de faraó. Então a família, né, José, Maria, juntamente com Jesus, fugiu para o Egito. Então é interessante que aqui a ordem é inversa, porque aqui ele foge do Egito, e ali a ordem para fugir para o Egito. Nós também temos Mateus 2,19, fazendo correlação com 2,23. Decorridos muitos dias, morreu o rei do Egito. E ali também menciona, decorrido muito tempo, morre Herodes. Tendo Herodes morrido. Então, é bem interessante como você vai observando essas correlações. E você tem ainda Êxodo 4:19. Disse também o Senhor a Moisés em Midian: vai, torna para o Egito, porque são mortos todos os que procuravam tirar-te a vida. Em Mateus 2:20. Veja como é uma citação. Um vídeo que eu já tinha gravado antes sobre o uso do Antigo Testamento pelo Novo, você vê que até a ordem das palavras é semelhante. Dispõe-te, toma o menino e sua mãe e vai para a terra de Israel, porque já morreram os que atentavam contra a vida do menino. Apenas o sentido é contrário. Moisés foge do Egito e depois ele retorna para o Egito. José, juntamente com Maria e o menino Jesus, fogem do território de Israel e agora retornam para a terra de Israel. Esse retorno, essa saída da terra de Israel e o retorno, também representa a ida para o cativeiro e o retorno do cativeiro. Então, o retorno do Egito representa tanto a libertação do Egito, quanto o retorno do cativeiro da Babilônia. E essa libertação apresenta um roteiro geográfico feito por Jesus. Israel, Galileia e Nazaré, do geral para o particular. Porque ele ele tenciona ir para Israel, mas fica temeroso porque ali está reinando Arquelau. Então, o anjo o orienta para então ir na Galileia e ficar mais especificamente na cidade de Nazaré. A menção de Nazaré proporciona outra citação escriturística, provavelmente de Isaías 11:1. Eu já falei até num outro vídeo, num vídeo anterior, que não existe certeza, porque ali é uma das menções curiosas, enigmáticas de Mateus. Mas é interessante que, se essa menção é de fato de Isaías capítulo 11, versículo 1, já citei num outro vídeo, mas eu vou repetir aqui: do tronco de Jessé sairá um rebento, e das suas raízes um renovo. Rebento aqui traduz justamente a palavra hebraica netzer, aqui netzer, cuja raiz tem as mesmas consoantes da palavra Nazaré e, consequentemente, Nazareno. Então, por isso que é considerada a passagem preferida, como citada ali. Embora, provavelmente, Mateus está tendo uma ideia geral de várias passagens, porque ele fala escrito nos profetas. Ele usa o plural. Mas, seja como for, é interessante que Isaías 11:1 certamente é uma das passagens pensadas aqui. Talvez não a única. Mas aí completa o ciclo. E aí você percebe como essa narrativa, como essas três narrativas, elas estão todas relacionadas, formando essa grande introdução ao Evangelho. Começou ali com Isaías 7,14, lá na passagem que é feita a revelação a José, e agora também termina em Isaías, uma outra passagem. E você percebe como nessa terceira e última narrativa, toda a história de Israel ela foi revisitada. A permanência no Egito, o episódio do Êxodo, o cativeiro e o retorno do cativeiro. Se você perceber que lá no capítulo 1, aquela genealogia remonta ao livro de Gênesis, esses dois capítulos revisitaram não somente a história de Israel, mas toda a história da humanidade. Ou seja, qual é a mensagem? Jesus ele veio como rei para cumprir as profecias para Israel
mas ele não é rei somente de Israel. Ele veio como rei para toda a humanidade. Daí a importância da menção desses magos, desses sábios vindos do Oriente, são gentios, que vêm prestar homenagem, que vêm adorar o novo Rei Jesus. E aqui eu coloco, então, uma bibliografia básica. Eu peguei muitas informações somente desse primeiro livro, em que, observe, é um comentário apenas dos 13 primeiros capítulos de Mateus. Depois nós temos essa coleção que foi traduzida em português, da editora Cultura Cristã, e você tem esse último, que é mais restrito ainda, só pega os 7 primeiros capítulos de Mateus, que é da coleção Hermeneia. Então a primeira é chamada coleção Word Bíblico, que é uma das melhores coleções de comentários bíblicos. E essa última é de uma outra coleção chamada Hermeneia.